coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria podermos participar desta 15ª edição dos 24 horas de oração. Este ano com o tema Sagrado Coração de Jesus, sede para nós um escudo protetor. Nos colocando dentro do coração de Jesus, é que seremos verdadeiramente protegidos, inseridos neste amor, nesta graça, que o Senhor estará sempre conosco. O Senhor é bom, Ele é um refúgio na tribulação. É essa a nossa esperança. E você pode ligar para fazer o seu pedido de oração. Entre em contato conosco na TV Evangelizar, DDD 41 3221 6060, 41 3221 6060, e você poderá fazer o seu pedido de oração. Essa rede Evangelizar de televisão, TV, canais, na internet, é uma graça de Deus poder desfrutar da palavra de Deus chegando às nossas casas, nos despertando para a conversão, para a vida nova. Filhos e filhas, nós vamos falar um pouquinho neste momento sobre as tentações. Nosso tema é protegei-nos das tentações. É bem verdade que muitas vezes nós queremos fugir das tentações, nós não queremos passar por elas, nós não queremos enfrentar as dificuldades. Tem muita gente que quer ser cristão e quer ser cristão jujuba. Como assim cristão jujuba? Quer ser cristão, mas de um modo, de qualquer jeito. Quer sim viver com Jesus, mas de um jeito docinho de ser. Olha, quando nós vamos vendo a vida dos santos, ou até mesmo dos primeiros cristãos, dos apóstolos, a gente vê que não existe facilidade para a vida do cristão. Mas isso não nos deve trazer medo, muito menos receio. Muito pelo contrário, o Senhor estará sempre conosco. Tem gente que tem vida fácil e não tem forças para levar adiante a vida fácil. Então, o que define o critério do cristão não é se a nossa vida está fácil ou se ela está difícil. O que define a vida do cristão é se nós estamos ou não com Deus. Porque sem Deus, até o fácil se torna difícil. Sem Deus, até a alegria perde o sentido. E é isso que nós somos chamados a vivenciar em Deus, buscar nele o nosso refúgio. Buscar hoje, sobretudo, nesse dia de oração, nessas 24 horas, deixar que o coração de Jesus seja nosso escudo protetor. É estando com Ele que tudo se transforma, tudo ganha sentido, tudo ganha um novo sabor. Então, estejamos atentos. Muitas vezes nós estamos desejando uma vida que não pertence ao cristão, uma vida que não condiz com o cristão. Nós somos chamados a abraçar a nossa cruz, viver com essa cruz, mas vivê-la na graça, com a ajuda, com a proteção do Senhor. Eu quero convidar vocês a pegar a palavra de Deus e nós vamos refletir como é que o Sagrado Coração de Jesus, como é que o Senhor pode nos proteger das tentações. O que é que nós podemos fazer? Antes de mais nada, nós precisamos entender o que são as tentações. E por isso eu te convido a pegar a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Nós vamos pensar um pouquinho e trabalhar aquilo que foi as tentações de Jesus. Jesus também foi tentado. Ei, você aí muitas vezes não quer ser tentado, quer fugir, quer viver longe disso, mas se até Jesus passou por isso, por que é que nós não passaríamos? Por que é que nós não passaríamos? Então acha aí Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Geralmente, no primeiro domingo da quaresma, nós meditamos isso. Jesus foi conduzido para o deserto e lá ele também é tentado pelo diabo. Mateus 4,
versículos de 1 a 11. Vamos lá então analisarmos. Diz assim a palavra de Deus: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, filhos e filhas, até Jesus passou pelas tentações. Até Jesus experimentou em si as tentações. E eu já vou logo lhe adiantando. Existe um único modo de nós não sermos tentados. É não sendo de Deus. Um único modo. O único modo do inimigo de Deus não querer nos tirar do caminho de Deus é se nós estivermos em outros caminhos. Então nós, enquanto cristãos, não precisamos ter medo das tentações. Nós, enquanto cristãos, não precisamos temer a nada. Nós precisamos estar com Deus. Esse é o diferencial da nossa vida. Tem muita gente que às vezes, até mesmo num processo de libertação, tem tanto medo, não é? A gente escuta tanta gente falando sobre o demônio, sobre as suas ações, sobre possessões, e alguns filmes até fantasiam um pouco isso. Eu quero dizer para vocês, o modo ordinário que o demônio tenta agir na vida do cristão não é através da possessão, mas é através da tentação. O diabo nos odeia tanto que ele não faz nem questão que a gente seja dele. Ele não faz questão de nos possuir, ele nos despreza, mas ele faz questão que nós saiamos do caminho de Deus. Essa é a maior artimanha dele. Ele quer nos tirar da graça de Deus. Ele quer nos tentar para que deixemos o caminho do Senhor. E aí nós precisamos aprender então com Jesus o que significa as tentações. Precisamos ter clareza sobre isso, porque tudo será fruto de uma escolha. Escolha. É você quem decide qual caminho você vai trilhar. O inimigo pode fazer tudo, mas ele não decide por você. Assim como Deus também respeita a nossa liberdade. O amor de Deus é tão grande, mas é tão grande, que Ele nos deixa livre para corresponder ou não ao seu amor. Cabe a você escolher. Deus não vai fazer nenhuma escolha por você. É você que tem que ser capaz de acolher ou não aquilo que Deus tem para você. É a liberdade. O amor nos deixou livres. Livres para amar, para acolher, para reconhecer tudo aquilo que Deus tem para nós. Então vamos voltar aqui à palavra de Deus. Veja, até Jesus foi tentado. E ele foi tentado pelo diabo. A tentação em Jesus veio fora dele. A tentação em Jesus veio externo a ele. Lógico, o Senhor todo puro, o Senhor Deus sem pecado, sem nenhuma mancha de pecado, não sofreria
a concupiscência como nós sofremos. Vale a pena explicar isso. Olha só, como consequência do pecado original, o ser humano traz em si uma concupiscência. O que é essa concupiscência? É uma tendência ao pecado que nós trazemos dentro de nós. Não serve como desculpa para a gente justificar os nossos erros, mas é uma tendência. Nem todo mundo que tem tendência de ser gordo é gordo. Nem todo mundo que tem tendência de ser diabético é diabético. E nem todo mundo que tem tendência ao pecado peca. Do mesmo modo. Mas nós temos, vamos dizer assim, essa força gravitacional em nós que nos puxa para baixo, que nos faz recordar quem somos, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E por isso precisamos estar muito atentos a essa realidade. Atentos para não deixar que os desejos da carne, que a nossa vontade seja mal educada diante daquilo que encontramos na nossa frente ou como proposta de vida, né? Por isso foi o demônio que veio por fora tentar o Senhor. Chegou perto e disse: qual foi a primeira tentação? Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus estava com fome, estava de jejum. Você já passou por isso? Você pode não ter fome nada a manhã toda, mas o dia que você fala, eu vou fazer jejum, aquele dia o trem pega. Pega porque vão te oferecer tantas coisas. No seu trabalho alguém vai fazer um lanchinho, quando você menos esperar vai ser aniversário de alguém. E aí alguém vai te chegar oferecendo algo para comer, justamente no dia que você não pode comer. Essa é a tentação do prazer que todos nós sofremos. Aliás, faço uma observação, na nossa sociedade hoje precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos habituados a fazer só aquilo que a gente gosta. Já percebeu? As nossas crianças hoje não são mais educadas a comer coisas saudáveis, comem aquilo que gostam. Às vezes o pai permite tomar refrigerante todos os dias. E assim por diante nós vamos formando uma geração fraca, que não sabe lutar, que não sabe fazer o que é bom, independente se é prazeroso ou não. Isso é uma grande dificuldade que nós temos. E se nós não formos educados a fazer o que é preciso fazer, quando vierem as provações, não estaremos prontos. Se um atleta não treina, ele não compete. Se um cristão não se educa, ele também não combate, ele não vence as batalhas. É a tentação do prazer, que hoje bate a nossa porta de diversos modos, nas suas diversas modalidades. Foi o que aconteceu aqui. Mande que essas pedras virem pão. Mas Jesus logo rebateu. O ser humano não vive somente de pão, mas vive de tudo aquilo que vem de Deus. Outras traduções vão dizer tudo aquilo que vem da palavra de Deus. Jesus mostra que o seu alimento, aquilo que lhe dá prazer, que lhe dá realização, não é aquilo que vem de fora, mas é aquilo que Deus lhe propõe. A reeducação dos sentidos, o direcionamento daquilo que precisa ser realmente desejado dentro de nós. Foi o que Jesus rapidamente combateu o inimigo de Deus para tentá-lo desconstruir no seu raciocínio, né? Mas veja, se a gente não cai, o que o demônio faz? Ele tenta de novo. Ele não desiste, porque ele queria tirar Jesus do caminho do Pai. Então ele continua. Em seguida o diabo levou até Jerusalém, a cidade santa, colocou ele num lugar muito alto e falou: se jogue daí de cima. Você não é o Filho de Deus? Se jogue, pode se jogar. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. É tão ruim quando a gente é provocado, né? Você conhece alguém que às vezes fica cutucando a gente? Tem aquelas pessoas que quando querem brigar, meu Deus do céu, não desiste de jeito nenhum. Vai lá, fica cutucando, fica falando. Às vezes em casa isso acontecia, né? Quando alguém não estava bem, ficava provocando o outro, provocando o outro, provocando o outro. Um dia eu olhei e falei assim: olha, você quer parar? Porque eu não estou disposto a discutir e nem a brigar. Aí a pessoa se desarmou. Foi aí que ela percebeu o tanto que ela estava sendo inconveniente até mesmo, né? Por quê? Porque naquele momento eu fui inteligente o suficiente para dizer: não adianta. Eu não estou disposto. Eu não quero levar isso adiante. As provocações acontecem
nos dias que a gente está mais desestabilizado. E acontece por quê? Porque o inimigo de Deus vai querer te tirar do caminho de Deus. É sempre assim. Nós precisamos ser inteligentes para não deixar as seduções do inimigo nos direcionar nem nos conduzir, né? O que Jesus fez? Respondeu novamente com a palavra de Deus. Mas as Escrituras Sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Jesus se apropria da palavra de Deus para combater essa tentação. É a tentação do poder. Você não é o filho de Deus? Faça tudo aquilo que você pode. E aí a gente tem que tomar cuidado, hein? Dizem, né, as pessoas: quer conhecer alguém? Dê poder para aquela pessoa. Você vai ver o verdadeiro caráter dela. Se ela realmente é humilde, se ela não é humilde, se ela vive aquilo, se ela não vive, se ela pisa ou não nos outros. Muitos que não têm esse valor muito aguçado, diante das instabilidades, se transformam em qualquer coisa. Olha como nós cristãos precisamos ter critérios e clareza na nossa identidade. Não são as coisas que vêm fora de nós que vão determinar quem nós somos ou o nosso modo de agir. É aquilo que nós conservamos dentro de nós. Esse é o diferencial do cristão. É o seu coração, é a sua vida. Não é aquilo, eu não posso deixar que as ocasiões determinem quem eu sou. Mas é a minha espiritualidade, mas é a graça de Deus em mim que não vai permitir eu me perder diante das circunstâncias. Coerência, clareza, espiritualidade, e assim nós vamos formando a nossa identidade. Essa foi a segunda tentação de Jesus. Mas o demônio não desistiu. Eita, ele é terrível. Ele continuou, ele foi adiante. E qual foi a proposta dele? Uma terceira tentação. O diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas, e disse para ele: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e se me adorar. Eita, essa tentação também é grande. Vaidade, querer tudo, querer dominar tudo, querer ser reconhecido em tudo, tudo será teu. E Jesus responde: vai embora, Satanás, as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. E o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. O Senhor foi fiel. Ele se manteve, ele não se deixou levar, ele se manteve firme diante de tudo aquilo que ele estava sendo tentado. Cuidado com a vaidade. Essas tentações de Jesus falam muito sobre as tentações que nós enfrentamos ainda hoje. São tentações do prazer, são tentações do poder, são tentações da vaidade, que ainda hoje batem as nossas portas. Ainda hoje são fragilidades que a nossa humanidade traz consigo. E a gente precisa estar atento, filhos, estar atentos. E a nossa atenção não significa simplesmente um comportamento humano. A nossa atenção tem que vir de Deus. Tudo depende de onde está o nosso foco. Por que é que Jesus não caiu em tentação? Ah, porque ele era Deus. Ué, mas ele era homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Apesar da sua divindade, Jesus também era humano. Jesus também sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Por que então que ele foi forte para não cair em tentação? É porque ele não se deixou iludir pela tentação. O que é que está na raiz de toda a tentação? Vamos lá, vamos entender. O inimigo de Deus quer nos tirar do caminho do Senhor. Ah, mas o caminho do Senhor é o caminho do bem. O caminho do Senhor é um caminho bom. Sim, é bom. E por que então que eu vou escolher o caminho do demônio? É lógico que para ele te tirar do caminho de Deus, ele não vai aparecer assim, como na sua figura, o diabo cheio de chifre, dizendo: vem comigo. Não. Ele se apresenta diante das nossas fragilidades. Então, se a sua fragilidade é a sua sexualidade, ele vai aparecer para você
através de uma mulher bonita, através de um homem bonito, para te seduzir, para te tirar do caminho de Deus. Ou então, se sua fragilidade é a boca, ele vai apresentar-se diante de alimentos para você se deixar seduzir por ele. Ou então, se a sua fragilidade for ser explosivo, ele vai fomentar situações na sua vida para que você exploda, para que você magoa os outros e assim por diante. Então veja, o inimigo de Deus ele vai agir diante das nossas fragilidades, diante daquilo que é difícil para nós. É assim que ele nos seduz. E o único modo dele conseguir nos tirar do caminho de Deus é fazendo com que aquilo que ele está oferecendo pareça ser melhor do que aquilo que nós já temos. Ninguém deixa uma coisa boa para pegar uma coisa ruim. Nós só optamos entre uma coisa boa e deixamos essa coisa boa se aquilo que vier for melhor ainda. É essa concepção que precisa ficar claro para nós. Senão nós não deixamos, senão nós não vamos optar por isso. Aí entra o trabalho do inimigo. Qual é o trabalho? De nos enganar, de nos seduzir. Assim a gente pede para Deus para nos fazer fugir das seduções do inimigo, das ciladas. O que é uma sedução? Vamos lá. Quando uma mulher quer seduzir um homem, quer conquistar um homem, ou um homem também quer conquistar uma mulher, o que ele faz? Ele pega a sua melhor roupa, não é mesmo? Quando a mulher pega toda aquela maquiagem, tudo, aqueles rebocos na cara e passa em tudo, né? Fica linda. Quando sai de casa, ninguém nem imagina quem é, de tão produzida que ficou. Não é verdade? Pois é, ela quer seduzir. Ela quer que alguém escolha a ela. E por isso ela vai fazer com que tudo aquilo pareça ótimo. No outro dia, aí é que o bicho pega. No outro dia, quando aparece sem maquiagem, quando aparece sem produção, não sei o que lá, aparece a verdade. Não é verdade? Aparece quem ela realmente é. Às vezes não é que ela seja tão ruim assim, mas ela precisa colocar a melhor aparência dela na hora de um jogo de sedução, na hora de conquistar. Porque depois que a pessoa já se apaixonou, aí até que não seja tão bonita assim, mas já está apaixonado, já foi adiante. Então, na sedução que o inimigo tenta fazer conosco, ele tenta apresentar o projeto do pecado como sendo algo bom, quando sendo o melhor a se fazer naquele momento. E aí ele nos seduz. Eu deixo o caminho de Deus que eu tenho e passo a querer, a desejar aquilo que ele me oferece. Por que com Jesus não deu certo? Porque Jesus não se deixou seduzir. Jesus não deixou que aquilo que o inimigo apresentava a ele como sendo algo ideal passasse por ele como sendo algo bom. E sabe como é que ele fez isso? Ele não entrou em diálogo com o mal. Ele não deu palavra ao demônio. O demônio tentava. E aí, assim que vinha a tentação, o que Jesus fazia? A gente vê aqui, ele rebatia tudo isso com a palavra de Deus. Cada uma das tentações foram rebatidas pela palavra de Deus. Veio a primeira, de transformar as pedras em pão. E o que foi que Jesus fez? Olha, o ser humano não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veio a segunda tentação de jogar-se lá do alto do templo para os anjos pegarem ele. E ele disse, está escrito nas escrituras, não põe à prova o Senhor teu Deus. Chegou a terceira tentação, para se ajoelhar e adorar o inimigo de Deus, porque ganharia os reinos e as grandezas. E Jesus diz, vá embora Satanás, as escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Jesus não entrou em diálogo com o mal. O nosso problema é que muitas vezes nós entramos em diálogo com o mal. Aí a sedução do inimigo fala mais forte na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Você começa a dieta. As mulheres sabem o que eu estou dizendo, não é, mulherada? Começou a dieta e aí você vai fazer a sua caminhada. Vamos caminhar.
Aí no final da caminhada você passa na frente da padaria. Aí você olha para aquela padaria, tem aquele sonho bonito, que só de olhar já exala calorias, não é mesmo? E você olha para aquele sonho e fala assim: não, eu estou de dieta. Mas daí um pouquinho você para, você olha e fala: nossa, mas será que se eu comer só um, vai fazer mal? Você já viu quando você está de dieta? O inimigo de Deus sempre manda algum anjo dele, em forma humana, para dizer: não seja radical. Quando a gente começa uma dieta, não, mas não é o que você come, é o tanto que você come. Deus sempre vai nos proteger, mas o encardido sempre vai mandar alguém para tentar tirar a gente do bom caminho. E aí começa aquele diálogo interno: meu Deus, mas um sonho só, será que vai fazer mal? Um só, que mal tem? Aí depois você cai em si: não, mas olha quanta caloria, é muita coisa, isso é puro açúcar. Aí depois você diz: não, mas olha só, eu já fiz a minha caminhada, eu já gastei alguma caloria, eu posso também fazer alguma coisa, eu posso também me permitir algo a mais. E depois você fala: não, mas olha, eu preciso manter firmeza naquilo que eu preciso fazer. Eu vou dizer para vocês, depois que começou esse diálogo, dificilmente você sairá ileso. Dificilmente você não vai cair. Por quê? Porque você já iniciou, você já entrou num processo de sedução. E nós vamos optar sempre pelo caminho mais simples. Nós vamos optar sempre pelo caminho mais fácil. Infelizmente é assim, é a nossa natureza humana. É aí que nós caímos em tentação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém precisa dizer para ninguém, nem mostrar para o diabo que é forte, não. Diante das provações, das tentações, aliás, o cristão foge. Você não precisa enfrentar o inimigo de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa só viver com Ele. Você precisa só querer estar com Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa demonstrar para ninguém que você é forte. Você não precisa dizer: olha, eu vou ali, vou mostrar tudo aquilo que eu sou capaz de fazer. Não. Deus já te conhece. Deus já sabe aquilo que você precisa. Então, não tem necessidade de se mostrar forte, de se mostrar assim, poderoso diante do combate. Não, foge, porque o inimigo de Deus é astuto. Se você escapa aqui, ele vai tentar te pegar aqui. Se você escapou ali do outro, ele tenta te cercar de outro modo. Vai ser sempre assim se nós estivermos no caminho de Deus. Se sua vida está fácil, se você não se sente tentado ultimamente, se questione se você está no caminho certo. Porque só tem um jeito do inimigo não nos tentar, como eu já disse, é não estarmos no caminho de Deus. Porque se você estiver no caminho de Deus, você será tentado. A tentação nada mais é do que o esforço do inimigo de nos tirar do caminho de Deus e nos colocar no caminho do pecado. Nesse processo, em nos tirar do caminho de Deus para colocar nos caminhos do pecado, ele vai tentar nos iludir, nos seduzir. E como é que ele nos seduz? Ele pega uma mentira e apresenta para a gente como sendo uma verdade. Quando ele pega essa mentira e nos apresenta como sendo uma verdade, ele vai tentar fazer de tudo que a gente acredite e vai tentar fazer com que a nossa vontade deseje aquilo que ele está nos oferecendo. Quando é que a gente cai em si? Só depois de pecar. Só depois de pecar. Assim como Adão e Eva, depois que pecaram, olharam para si e perceberam que estavam nus, perderam ali a sua pureza. É só depois do pecado que a gente se toca da escolha que a gente fez. E aí o inimigo de Deus já está tranquilo, porque o seu dever foi cumprido. Ele já conseguiu fazer com que a gente caísse, com que a gente rompesse a nossa comunhão com Deus. E aí, mais do que nos seduzir, passamos a ser motivo de chacota para o inimigo de Deus. Olha aí esse filho forte, que escolheu a Deus que nada, está ali no caminho que eu propus, está ali naquilo que eu estou oferecendo. Portanto, filhos e filhas, o nosso esforço, o esforço do cristão, não é o esforço de vencer, de batalhar contra o diabo, de batalhar contra as tentações. Nós fugimos. Jesus é a prova disso, sem diálogo,
sem querer muita proximidade. Do jeito que vem, vai. Do jeito que apresenta, Jesus rebate. E nós não rebatemos com a nossa força. Jesus rebateu tudo com a palavra de Deus. Como é que nós vamos rebater as tentações do inimigo? Com a palavra de Deus. Por um motivo muito simples. Se o que ele nos oferece é uma mentira, se o que o inimigo de Deus está nos oferecendo é uma mentira, o único modo de nós desmascararmos a mentira é com a verdade. O único modo de nós desmascararmos uma falsidade é com a palavra de Deus. É com o caminho que o Senhor nos propõe. É com a graça que o Senhor nos oferece aqui, ó. Ele não está inventando. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então agora nós vamos entender como é que nós vencemos essas tentações. É não querer propor o meu caminho, não querer fazer do meu jeito, mas é saber o jeito de Deus. É difícil vencermos o inimigo se não tivermos clareza naquilo que Deus espera de nós. Se nós não tivermos clareza daquilo que é a verdade de Deus, qualquer coisa que me oferecem serve. Se eu não sei o caminho que eu quero trilhar, qualquer proposta que me fizerem me acontenta. Ah, filhos, tem muita gente caindo nas armadas e ciladas do inimigo por ignorância da palavra de Deus, por ignorância da verdade que precisa ser seguida. Se eu não tenho clareza naquilo que é para mim, eu corro o risco de aceitar qualquer coisa. E pior, tem gente que não só aceita, se acontenta. Pior do que pisar na lama é se lambuzar na lama, né? Fica tudo pior ainda. Pois é, se eu não sei qual é o critério de verdade que direciona a minha vida, se eu não tenho essa clareza, como é que eu vou fazer para viver a graça de Deus? Ei, tem muito cristão que está nos ouvindo aí, e eu sei, Deus está despertando aí no seu coração, nossa, que vontade de viver essa intimidade. Se entregue, busque. Muitos se perdem por falta de conhecimento, muitos se perdem por falta de profundidade. É hoje o Senhor que te convida a crescer nessa intimidade. Hoje é o Senhor que te convida para viver essa graça, para viver essa misericórdia de Deus na sua vida. Nós precisamos educar a nossa inteligência para conhecer os caminhos de Deus. E se não for a palavra de Deus a nos guiar, a nos orientar, quais serão os seus critérios? Já parou para pensar? Se você não deixar se guiar pela palavra de Deus, pelo que você guiará? Em qual contexto você será guiado? E aí nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque o contexto em onde a gente vive é um contexto muito relativista. O povo não quer procurar a verdade, o povo quer formular a sua própria verdade. Quantas vezes eu no confessionário escutei alguém dizendo assim: padre, isso para mim não é pecado. Não, isso para mim não é pecado. Aí eu me pergunto, e quem disse que é você que determina o que é pecado ou não? Quem disse que é você que determina o que é bom e o que é ruim? Você pode determinar se aquilo você consegue vivenciar ou não hoje, mas quem determina o que é bom e o que é ruim é a palavra de Deus, não somos nós. Quem determina é o Senhor. O cristão, o discípulo, não vive para determinar as coisas na sua vida, ele vive para corresponder à sua vida segundo os desígnios do Mestre. Pois é, filhos, essa é uma grande semente que o inimigo plantou em muitos corações. A neblina da nossa inteligência, para ao invés de reconhecer o bem, nós queremos determinar o bem. Não cabe a nós determinar, nós escolhemos se queremos ou não, mas as coisas são determinadas em si, na sua bondade ou malícia, a partir daquilo que Deus nos pede para vivermos. É por isso que João Paulo II, na sua carta apostólica, Reconciliação e Penitência, ele diz que o grande problema do sacramento da confissão nos últimos tempos, dizia, né, salvo engano, de 1985, ele dizia que o problema é o eclipse da consciência. As pessoas pararam de emitir o seu juízo moral sobre as coisas. Elas absorvem
e determinam a moralidade das coisas em si, de acordo com sua vontade ou de acordo com aquilo que vive, né? Então, olha, não cabe a nós determinarmos o que é bom, o que é ruim, cabe a nós acolhermos o que é bom, o que é ruim a partir daquilo que Deus revela, a partir daquilo que Deus mostra. Então fique atento, porque para vencermos as tentações, precisamos da nossa inteligência com a clareza da verdade. Senão tudo aquilo que nos apresentarem será o suficiente para a gente cair. Deus é o critério que vai iluminar a minha inteligência. Aí vem os dons da sabedoria, os dons da inteligência, do entendimento, da ciência, temor de Deus, tantos outros dons que o próprio Espírito suscita em nós. E esses dons nos ajudam a aperfeiçoar a nossa natureza humana para escolher o bem, para escolher o caminho de Deus. Se esforce para manter a sua consciência bem formada, a busca de formação, a busca da palavra de Deus. É isso que vai iluminar a nossa inteligência para que a gente não se iluda na primeira proposta que o inimigo de Deus fizer. Bom, se por um lado eu preciso saber o que é bom, não basta saber. Sabe que na antiguidade, na filosofia antiga, na Grécia antiga, os filósofos acreditavam isso, que as pessoas precisavam conhecer as coisas, porque conhecendo, elas seriam capazes de aderir àquelas coisas. Olha, era uma boa tentativa, por isso se investia tanto em educação, por isso se chamava os discípulos para viver junto, não é? Cada filósofo formava a sua escola e assim por diante. Foi só Agostinho, já ali na Idade Média, que fez uma outra reflexão. Opa, pera lá, não basta conhecer o bem, eu preciso desejar o bem. E aí Agostinho, ele muda o foco do conhecer para o desejar, da inteligência para a vontade. E aí vem a segunda coisa, não basta só você conhecer o bem, nós precisamos desejar o bem. E é assim que nós vamos também vencer a tentação. Se eu estou unido a Deus, se eu estou coerente com aquilo que o Senhor espera de mim, podem me oferecer qualquer outra coisa, eu não terei necessidade, eu não terei desejo daquilo. Sabe que por muito tempo o padre ainda continua, né? Fazendo dieta. É difícil, é uma luta constante, né? Ainda não resististes até a luta, até a morte na luta contra o peso. É um dos lemas que eu vivo, né? E o que todos os meus acompanhadores, né, médicos, nutricionistas, sempre dizem: olha, se você está de dieta e você vai para uma festa, jante em casa antes de ir para a festa. Por quê? Porque se você já comeu em casa, quando você chega na festa, você não vai sentir aquele mesmo desejo que você teria para se alimentar. Então aí você se educa a comer o que é saudável e você vai se habituando tanto a isso, que quando te oferecem algo que não é saudável, o seu próprio organismo rejeita. É isso que acontece quem passa por um processo de educação alimentar. Você vai levando uma vida tão saudável que quando você come uma coisa um pouco mais gordurosa ou quando você come uma coisa um pouco mais calórica, o seu próprio organismo rejeita. Seu estômago embrulha ou dá diarreia, alguma coisa assim, de modo que o seu corpo está dando sinal: isso não te pertence, isso não é bom para você, eu não desejo isso, eu rejeito isso. Cristão, aprendamos com o nosso corpo. Se nós aprendemos a viver a graça de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, quando a nossa vontade está educada com o Senhor, na vivência, na graça, quando alguém nos oferece algo de fora, a nossa vontade nem se importa. Se você estiver satisfeito na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, qualquer proposta que o inimigo fizer não terá a mesma força se você não tiver um rumo já, se você já não tiver uma direção a seguir. Então olha, nós precisamos educar sim a nossa inteligência buscando a palavra de Deus, mas é a nossa intimidade, é a nossa comunhão com o Senhor que vai educar a nossa vontade a desejar as coisas do alto. Quando o processo de conversão é difícil, quanto mais vícios eu tenho, ou quanto mais apegos às coisas da terra eu viver, tão mais difícil vai ser eu desejar as coisas do céu.
Mas quando eu estou habituado às coisas de Deus, quando eu estou habituado à vida espiritual, habituado à intimidade com o Senhor, eu vou desejar tanto as coisas do alto, que quando me oferecerem umas coisas da terra, eu vou julgá-las supérfluas, desnecessárias, ou ao menos sem muito sentido, para quem está experimentando dentro de si os sinais do eterno, os sinais do próprio Senhor. Então veja, filhos e filhas, educar a nossa inteligência, educar a nossa vontade é fundamental para que eu seja capaz de vencer todas as dificuldades, para não me deixar seduzir pelo mal que vai me oferecer uma proposta que não corresponde à graça de Deus. Jesus tinha tudo isso, por isso ele venceu as tentações. Jesus tinha intimidade com o Pai. Por que mesmo que ele tinha ido para o deserto? Alguém sabe? Ele foi para o deserto para se encontrar com Deus. E lógico, o Espírito também permitiu que ele fosse tentado. Ele foi para o deserto para viver a sua quaresma, né? Não existia esse termo ainda na época. Mas ele foi para jejuar, ele foi para se encontrar. Quantas vezes a gente não vê Jesus unido ao Pai? E quantas vezes você não vê que se ele não buscasse essa comunhão, essa intimidade, as coisas, a sua humanidade poderia falar mais forte, digamos assim. Olha a atenção que nós precisamos ter. Tem muita gente que quer ser cristão sem o Cristo, quer ser cristão sem rezar, quer ser cristão sem ter intimidade com Deus. Ou nós temos clareza naquilo que o Senhor espera de nós, ou então nós vamos aceitar qualquer proposta que chegar até nós. Você precisa ter esse discernimento, essa intimidade. E aí nós entendemos o tema dessas 24 horas de oração. Sagrado coração de Jesus, sede para nós um escudo protetor. É isso que nós precisamos fazer. Viver no coração de Deus. Sermos inseridos ali na fonte do amor, na fonte da graça, da vida nova. Quanto mais próximos de Deus, tão mais facilmente as coisas se clareiam. Quanto mais íntimos ao Senhor, mais fácil desejar as coisas do alto, e mais difícil será para cairmos nas tentações do inimigo, porque sairemos fortificados pela graça, iluminados na nossa inteligência e na nossa vontade, para desejar o que é reto, desejar aquilo que o Senhor realmente espera de nós. Assim foi o caminho de Jesus, por isso orava tanto, por isso buscava tanta intimidade com o Pai. E é justamente por isso, meu filho e minha filha, que ele venceu as tentações e continua sendo para nós o modelo, o modo de servir ao Senhor, na intimidade, na comunhão e na autoridade que o Pai lhe concedeu para exercer tudo aquilo que ele esperava dele. Olha, por isso eu quero só pegar mais duas passagens com vocês. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Jesus disse ainda para Pedro, no momento em que ele estava ali no Horto das Oliveiras: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. O difícil mesmo é sermos fortes. O difícil mesmo é que se concretize. Como é que nós vamos resistir às tentações? Não é só através de uma conversinha qualquer, não. É através da oração, é lá no coração de Deus. E podemos ficar tranquilos, irmãos. Olha só, 1 Coríntios 10, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo ensina isso: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair delas.
O Senhor é o nosso refúgio. Por isso eu te convido agora a orar comigo. Venha comigo em oração e nós vamos pedir isso. Senhor, entendendo que a nossa intimidade convosco vai sim nos trazer as tentações, vai sim fazer com que o inimigo de Deus nos prove, vai sim fazer com que o inimigo de Deus nos tire, tente nos tirar do caminho. Hoje nós queremos te pedir essa graça, Senhor. Esteja conosco, dá-nos os teus dons, ilumina a nossa inteligência, Senhor, direciona a nossa vontade. Ó coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. É sim, meu filho e minha filha, o amor de Deus em nós vai nos educar, o amor de Deus em nós vai nos direcionar. Não tenha medo dos seus combates, não tenha medo do inimigo. Ele é um derrotado. O inimigo de Deus, ele entra no combate já sabendo que ele é um derrotado. Somos nós quem temos que erguer a cabeça para louvar e reconhecermos que somos filhos do Pai. Somos filhos amados do Pai, e porque somos filhos, o Senhor não nos abandona. Usemos a nossa liberdade com critério, usemos a nossa liberdade com sabedoria. O Senhor nos revela a sua verdade. Nós não temos como cair em tentação se estivermos iluminados pela palavra de Deus, se ela estiver aqui na nossa cabeça. Não tem proposta sedutora que, uma vez confrontada com a palavra, nos fará viver a mentira. Não tem sedução que possa resistir à sabedoria da palavra de Deus. Conheça, perscrute os caminhos do Senhor, deseje viver com Ele. Faça com que o seu conhecimento se torne vontade, se torne querer, se torne graça de Deus dentro de você. E assim, inseridos no coração de Deus, seremos protegidos. Atenção, não seremos protegidos por um passe de mágica. Seremos protegidos porque estaremos inseridos num processo lindo de intimidade, de comunhão, e tão unidos ao Senhor, tão próximos de Deus, que a nossa intimidade com Ele nos dará a inteligência para reconhecer as falsidades do inimigo, nos dará a vontade do céu tão grande que nada daquilo que nos oferecer será forte o suficiente para nos tirar do caminho de Deus. Ó coração de Jesus, sede para nós um refúgio protetor e protegei-nos das tentações. Coloque agora a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Vamos pedir ao Senhor a graça que nos livre das tentações, que nos proteja. Deus de bondade, por imposição das minhas mãos sacerdotais, eu suplico agora a ação do Teu Espírito Santo. Visita cada um dos Teus filhos que agora nos assiste, Senhor, que se une conosco em oração. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo tire do nosso coração as raízes do pecado, dos males que já cometemos. Que o Espírito Santo vá tirando agora todas as sementes que o inimigo de Deus já colocou nas nossas vidas, todas as sementes que o inimigo de Deus foi semeando em nosso meio, para que perdêssemos a nossa alma, para que perdêssemos, Senhor, a nossa intimidade convosco. Venha o Espírito Santo com seus dons nos iluminar. Venha o Espírito Santo com os teus dons iluminar a nossa inteligência. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos os critérios necessários para discernir o teu caminho. Toca agora os nossos corações, Senhor. Retire as raízes que nos fazem desejar simplesmente os prazeres ou as coisas deste mundo. Dá-nos um coração voltado para o céu. O quanto precisamos, Jesus, o quanto precisamos do desejo de eternidade, do desejo das coisas do alto. Não permita, Senhor, que os teus filhos se percam por falta de conhecimento, se percam por falta de desejo do céu. Vem, Senhor, realizar no nosso interior toda a faxina necessária. Visita, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo, nos dê o seu amor, nos dê o teu desejo. Una-nos ao Senhor para sermos firmes em nossas convicções. Cantemos ao Senhor, todos juntos, com fé, desejando. Conheço um
coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Ergue as suas mãos e clame ao Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais uma vez, deseja esse Espírito Santo. Transforma. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Deseja esse Espírito Santo agora. Oriara la bandara la bariara la shiriara la bandara la bariara la badariara la bandara la barie. Oriara la bandara la bariera la candara la bariara la shiriara la bandara la bariara la bandara la barie. Iera la bariera la bandara la bariara la bariera la candara la bariera la badariera la bandara la barie. Shiriara la bandara la bariara la bandara la bariera la candara la bariera la candara la barie. Iera la bandara la barie. Oriara la bariera la candara la bariera la bandara la barie. E o Senhor está libertando as amarras do inimigo. Pessoas que estavam vivendo a falsidade, coisas que estavam sendo preenchidas na sua vida pelo caminho do mal, o Senhor está revelando agora através dessa oração. Filhos e filhas, tenha coragem de assumir a postura necessária, não ao inimigo de Deus, não ao demônio, não às suas insídias, não às suas seduções, sim ao Senhor, sim à graça de Deus, sim ao amor de Deus em nossos corações. Oriara la bandara la barie, bandara la bariara la shiriara la bandara la bariara la candara la bariara la badarie. Oriara la bandara la bariara la candara 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 la barie. Oriara la. Pessoas que já perceberam que tem que encerrar relacionamentos que estavam levando para o pecado, toma a sua postura agora diante de Deus. É Ele quem te pede, seja todo de Deus. O Senhor está te mostrando o que precisa ser feito. O Senhor está te mostrando aquilo que precisa ser transformado. Oriara la bandara la bariara la candara la bariara la candara la bariara la candara la bariara la bandara la barie. Oriara la bandara la barie, bandara la bariara la candara la bariara la bandara la bariara la bariara la badarie. Preenche, Senhor, os corações vazios que foram aceitando as mentiras do inimigo ao longo desse tempo, que foi tentando matar a sua sede de modo errado. Repita comigo agora, erga sua mão direita como forma de juramento e diga eu. Diga o seu nome, Padre Eduardo Leonardo. Renuncio a Satanás, a todas as suas insídias, a todas as suas seduções. Eu renuncio ao pecado e a tudo aquilo que quiser me tirar da graça de Deus. A partir de hoje, eu renovo o meu batismo e proclamo que eu sou do Senhor Jesus. A Ele eu sirvo. O meu Senhor e o meu Deus. E cante isso. Jesus, manda o teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais uma vez, para encerrar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E que o Senhor te faça levar adiante tudo aquilo que Ele despertou no seu coração. Eu proclamo na sua vida a libertação, a graça e a vida nova que Deus tem para você.
longe do inimigo, das suas investidas, seja hoje revestido da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.